Graças a Deus, irmãos, que Jesus, ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou, é necessário que eu vá, mas eu vou deixar, eu vou enviar o Consolador, o amigo, o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Você já se encontra de pé. Na carta que o apóstolo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, apenas o verso de número 14. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, apenas o verso de número 14. Aleluia. Quero fazer menção, desses irmãos, não só que estão enfermos, mas também Sebastião Rosante, que estão ao Brasil, Julimara também, Sérgio. São várias pessoas que não estão conosco nessa noite. Então que Deus esteja abençoando esses irmãos. Nós mencionamos que são 104 cultos se essas pessoas congregarem 2 cultos na semana. E é tão desafiador que, se nós não nos organizarmos, nós só vamos diminuindo esse relacionamento com Deus. São 104 cultos. Se eu vou só no sábado, é só 52 cultos. E nesse meio tempo nós perdemos culto por uma coisa ou outra, não é isso? E isso faz falta na nossa vida espiritual. Então é muito importante nós aplicarmos isso com muita seriedade, buscar a presença do Senhor. Tem o Rick também, a Paula, não estão conosco. Então tem vários irmãos que não puderam estar conosco. Que Deus esteja abençoando. Mas graças a Deus que você está aqui nessa noite. Amém? Todos têm um texto? Está aí, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais uma vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Toma o teu assento, por gentileza. Nós estivemos mencionando e falando no último culto, o culto da virada, sobre um tema, vocês lembram certamente, da importância de fazermos um reset da nossa vida. Fazer esse reset que precisa ser feito não é desistir, mas é iniciar de uma maneira melhor. É deixar o que ficou em 2025, verdadeiramente deixar ele para trás. É não carregar aquilo que veio para 2026, para que não venha nos atrapalhar. E eu falei bastante sobre isso, sobre culpa, sentimentos, situações que aconteceram, que pessoas ainda continuam carregando aquilo. O ano passa, o calendário muda, mas elas continuam carregando consigo coisas que já deveriam ter deixado para trás. Nós abordamos muito isso. Você pode assistir essa mensagem, ouvi-la através do Facebook, ela está lá, gravada. E hoje, nós estamos com esse tema, essa palavra profética, na onda do Espírito. O que Deus espera de nós neste ano? Como estamos planejando a nossa caminhada? Porque planejamos tantas coisas para alcançarmos. E é necessário planejarmos, é necessário termos um alvo para que possamos alcançar os objetivos. É necessário administrar bem o nosso tempo para podermos alcançar os objetivos que nós temos.
Cada um tem os planos e objetivos aqui. Mas eu quero nessa noite falar sobre o âmbito reino de Deus. Sobre ser cheios do Espírito Santo. Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, todos que são, obedecem ao Espírito Santo, todos que ouvem a voz do Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, filhos de Deus é aqueles que andam aliançados e conhecem acerca desse relacionamento que precisamos ter com o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o amigo. Jesus, ele disse que, olha, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo de Deus, para que ele possa vos ajudar, o nosso ajudador, aquele que nos lembra, aquele que fala através de nós, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. E nós estamos sob essa palavra profética. E essa palavra profética tem tudo a ver com permanecermos na palavra de Deus. Sermos não só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Porque quem guarda a palavra do Senhor, quem ouve a palavra do Senhor, quem pratica a palavra do Senhor, esse certamente ele é cheio ou será cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando em nossas vidas, para que venhamos chegar a uma estatura de um varão perfeito. O Espírito Santo vai fazendo a obra que precisa ser feita em nossas vidas. Sozinhos nós não iremos conseguir. E é por isso que nós temos o amigo, o Espírito Santo de Deus. Viver na onda do Espírito não é andar por emoção. Tem muitas pessoas que andam no emocional, né? Não, ser cheio do Espírito Santo não é andar na emoção. Ser cheio do Espírito Santo, existe um ponto da razão, de entendermos quem é Ele. E de nos submetermos a Ele. Não é por emoção, nem tampouco por impulso humano. É permitir que o Espírito Santo determine. Guarde isso com você. O Espírito Santo vai guiar você. É necessário que nós venhamos permitir que o Espírito Santo determine a direção, o ritmo e a profundidade da nossa caminhada com Deus. Veja bem isso, direção é Ele que guia. A profundidade da nossa caminhada com Deus. Deus quer nos levar para essas águas profundas. E é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Quem resiste à onda se cansa. Quem se rende a ela é conduzido com poder ao propósito. Letícia mencionou aqui exatamente isso, em outras palavras. Não tem como lutar contra uma onda. Iremos nos cansar. Mas quando nós permitimos ela nos levar, aí tudo é mais fácil. E eu estou falando da onda do Espírito. É Deus que precisa nos guiar. É Deus que precisa, através hoje do Espírito Santo, nos dirigir, nos direcionar nas nossas decisões diárias. Naquilo que nós estamos planejando, colocar tudo diante do Senhor. As pessoas fazem geralmente no início do ano uma lista de planejamento.
É bom, tudo bem. Mas muitas, quando chega na metade do ano, já estão largando aquilo de mão. Ou já estão aborrecidas porque não alcançaram. Eu costumo dizer que, ao invés de fazer uma lista imensa, coloca pelo menos 3 pontos específicos. Servir ao Senhor com nossa intensidade. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Ele. Porque tudo ao demais vai ser colocado em ordem na nossa vida. Tudo. Tudo vai ser organizado quando a gente prioriza o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor que nos instrui. Que devemos, em primeiro lugar, buscar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, buscar o Senhor. A primeira coisa que eu quero aqui, nessa noite, seguir aqui abordando com você, é a onda do Espírito nos tira o controle humano. Para podermos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aproveitarmos essa onda que está se formando, eu preciso, é necessário, como discípulo do Senhor, não como crente, porque nem todo crente é discípulo, mas todo discípulo ele é crente. É permitir, é dar o controle, é entregar o controle nas mãos do Senhor. Para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é necessário que eu perca o controle. Quem guia é Ele. Quem controla é Ele. Zacarias 4:6 vai dizer, não é por força e nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por eloquência, não é tentando fazer as pessoas engolir certas coisas, não, é através do agir do Espírito Santo de Deus. É entender que nós não temos o controle. Quem tem o controle é Ele, quem guia é Ele. O Espírito nos ensina a confiar mais em Deus do que em nossas estratégias. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é confiar. Você não sabe como vai ser, mas você precisa confiar. Porque quem está guiando é Ele. Quem está no controle é Ele. E essa é uma tarefa muito difícil. Porque geralmente queremos estar no controle das coisas. Geralmente queremos o controle de todas as situações da nossa vida. O ser humano é assim. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós aprendemos a confiar em Deus. Não é no meu tempo, não é na minha força, não é do meu jeito, mas é através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como vai ser, eu não sei o tempo, mas eu sei que nele eu posso confiar. Aleluia, vocês estão entendendo isso? Quando soltamos o controle, experimentamos o descanso e a direção dele. Não é do jeito que nós pensamos. Não é os nossos métodos que vão dar certo, gente. Não é a nossa estratégia que vai dar certo, não. É a mão de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai mover. É o Espírito Santo de Deus através de um coração rendido a Ele, através de uma vida comprometida com o Rei, através de uma pessoa, de uma mulher, de um homem que está decidido a servir esse Deus. Ah, meu irmão, é totalmente sem controle. O Espírito de Deus vai agir. As pessoas às vezes vão perguntar, e aí, como é que vai ser? Não sei, eu sei que o Espírito vai mover. Eu vou acreditar, eu vou confiar. Porque não podemos ficar lutando sozinhos. O Espírito Santo que vai dar a direção.
Porque não é por força nem por violência. A onda do Espírito não se segue com os pés, mas com o coração rendido. Um coração entregue. É muito perigoso, irmã Jane, quando nós queremos ter o controle das coisas na nossa mão. Por quê? Ter o controle, querer ter o controle, faz as pessoas viverem ansiosas. Estão comigo? Quando as pessoas estão tentando, se debatendo diante de uma onda, se debatendo contra uma correnteza, elas estão gastando a energia. E elas não vão conseguir vencer essa correnteza. Elas não vão conseguir furar uma onda. Elas precisam olhar para essa onda, como muitos mergulhadores, muitas pessoas que trabalham nas praias de salva-vida, eles dizem, olha, você precisa saber como que está a corrente. Porque ela pode estar puxando para um lado, puxando para o outro, e você tem que se soltar para deixar ela te levar e sair pelo outro lado. Porque você vai pegar o ângulo em que ela vai te proporcionar sair. Mas se ficar se debatendo naquele ambiente, certamente vai se afogar. Vai perder as forças. Então aqui é importante nós entendermos que quando eu não entrego o controle, quando eu quero, o Ronaldo, ter o controle das coisas, entra essa ansiedade, o medo, a frustração, toma conta. Porque as pessoas estão tentando fazer do jeito delas. Elas ficam chateadas, aborrecidas, amarguradas. Porque elas estão tentando. Tem um lado positivo do tentar, sim. Mas eu estou falando de questões que você e a sua força, a sua eloquência, a sua simpatia não vai resolver. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer. É o poder de Deus que vai operar. Quantos estão comigo? Quando tentamos dirigir tudo sozinhos, limitamos a ação de Deus. Deus está, não. Irmãos, o céu não está impossibilitado em fazer milagres. Posicionamento na terra, resposta do céu. Somos nós que precisamos alinhar a nossa vida ao altar de Deus para que tudo venha a ser colocado em ordem na nossa vida em 2026. O céu quer fazer. O mover do céu está aí pronto para fazer. Mas somos nós que precisamos então entregar o controle nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai salvar a parentela, mas você precisa orar. Você precisa jejuar, você precisa pagar o preço, você precisa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para você chegar a essa dimensão de entender que é o Espírito Santo de Deus que vai agir. Não é você mais. Mas enquanto nós queremos ficar colocando a nossa mão, o céu não trabalha. O céu não vai agir. Não porque ele está impossibilitado, não. É porque nós estamos impedindo o céu de agir. A nossa maneira de conduzir as coisas. O excesso de controle nos faz depender da força do braço, não da graça. O excesso de controle nos faz depender da nossa força do braço, os nossos contatos. Conheço um bom advogado, conheço uma pessoa que tem um contato lá. Não. É o Espírito Santo que vai agir. Quantos creem no poder da oração aqui? Eu creio no poder da oração que abre o cárcere lá para aquele homem sair. O poder da oração que foi feito aqui para levantar o enfermo, para curar o enfermo,
para trabalhar no coração do filho, da filha, da nora. Deus pode agir através da oração. É o poder de Deus operante. É a mão de Deus. Controle próprio, sem dependência do Espírito, produz cansaço espiritual. Vou repetir para você. Controle próprio, sem dependência do Espírito, produz cansaço espiritual. Você mais vê pessoas cansadas dentro da igreja, espiritualmente cansadas, emocionalmente cansadas, desanimadas, servos do Senhor, mas que está faltando entender aqui esse princípio, que não é o quanto eu faço, é o quanto eu permaneço que vai mudar a história. Não é questão só de fazer, não é questão só de estar sempre ocupado, servindo como Marta. Tudo isso é importante, mas é saber que o Espírito Santo, no momento certo, na hora certa, vai agir. E eu não vou deixar de fazer. Eu vou continuar servindo. Eu vou continuar adorando. Eu vou continuar glorificando meu Deus, mesmo diante de os nãos que eu possa ter recebido. Eu não vou entristecer na caminhada. Lembra daquela mulher, Sirofenícia? Enquanto eu estou recebendo não, eu vou mudar o meu jeito de adorar o Senhor, mas eu não vou deixar de adorar a Ele. É ser cheio do Espírito Santo de Deus me ensina, guarda isso, a entregar o controle nas mãos dele. Eu faço o que eu preciso fazer e continuo fazendo sempre com excelência o melhor e esperando o agir do Espírito de Deus. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa importante para nós aqui nessa noite. A onda do Espírito nos move para o propósito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, eu entreguei o controle nas mãos do Senhor. Porque, permita-me te dizer isso, às vezes nós achamos, irmão Valério, que nós temos o controle. A gente nunca teve o controle de nada. A gente não tem controle do amanhã. A gente não tem controle de nada. Mas achamos, o homem acha. Mas quando nós entendemos, estamos caminhando, estamos cheios, estamos buscando a presença de Deus, opa, já entendi, não é no meu tempo, né? É no tempo do Senhor? Então eu aprendi. Como foi já dito aqui nessa noite. Eu aprendi a ter em abundância e aprendi a ter falta. Mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é questão de eu ter ou não ter. É questão de eu saber esperar o mover de Deus. Então eu entendo isso. Quando eu aprendo isso, não será difícil compreender o propósito de Deus na minha vida. Não vai ser. E é por isso que eu anotei aqui, a onda do Espírito nos move para o propósito de Deus. A missão. Uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela é movida não por seus pés, por uma direção humana, mas o céu está te movendo para os lugares certos. O céu te conduz, você não sabe. Então o céu é o GPS, vai te conduzindo ao propósito. Propósito Deus. Não é propósito, o propósito de Deus é ganhar almas. O propósito de Deus é transformar vidas. E a primeira que precisa ser transformada sou eu. Eu só posso servir alguém quando eu sou transformado. Quando eu estou cheio da presença, quando nós temos a palavra, quando nós compreendemos o nosso chamado, nós começamos a passar isso adiante. E as pessoas passam a olhar para a nossa conduta. As pessoas passam a olhar para o nosso testemunho de vida. As pessoas começam a olhar e dizer, olha como que ele anda. Olha o Deus, eu quero servir o Deus que ele serve também. Olha como que ele trata a esposa, olha como que ele trata os filhos, olha como que ele é um homem obediente, temente a Deus. Olha, eu quero isso para a minha vida. É uma pessoa que estimula as outras.
é uma referência para as outras. O apóstolo Paulo era uma pessoa dessa. Então a onda do Espírito nos move para o propósito. João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê o vento, mas você sente o vento. E o vento ele vai para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, ele vai para todos os lados, porque assim é o Espírito de Deus. Ele nos guia, ele nos orienta, ele nos conduz em vitória. O Espírito não nos deixa parado. Gênesis 1. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fica parado. Porque o mover do Espírito nos move, ele nos impulsiona. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser esse discípulo aqui, nessa noite que eu estou te dizendo, nos faz olhar para o mundo e realmente entender que o mundo está cada dia pior. Nos faz enxergar que a minha morada não é aqui. A minha morada é no céu, como Jesus disse. Me faz entender que eu preciso verdadeiramente priorizar e colocar o meu coração nos tesouros que são celestiais, aonde a traça e o ladrão não vai roubar. A traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar. E isso não quer dizer, abro parênteses, que você não possa ser cabeça nessa terra. Porque eu acredito no poder de Deus que nos faz ser cabeça nessa terra. Ser empresários, ser homens e mulheres que vão sobressair em todos os aspectos. Mas eles sabem que é o mover de Deus na vida deles. É diferente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós atribuímos o que nós temos a Deus. Nós sabemos que é Ele que fez, é Ele que faz, é a bondade dEle, é o amor dEle, é a mão dEle nesse negócio. Por quê? Porque eu já entendi que é Ele que faz. Onde há estagnação, Ele traz movimento. A pessoa outrora não fazia, passa a fazer. A pessoa não gostava de servir, passa a servir. Porque é o que o Espírito de Deus faz em nossa vida. Onde há medo, ele libera a ousadia. Lembra dos discípulos? Com medo. Eles não estavam escondidos num quarto quando Jesus foi crucificado. Mas quando o Espírito de Deus, quando Jesus se apresenta a eles ali e diz: por que vocês estão reunidos aqui nesse quarto? Vocês estão com medo, né? Jesus sopra o Espírito sobre eles. Em Pentecostes, Atos capítulo 1, o verso 1 e Atos capítulo de número 2, que é o derramado do Espírito Santo de Deus, você percebe que aqueles homens tímidos, aqueles homens indoutos, pescadores, analfabetos, dentre eles a maioria, estavam ali com medo, mas quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus, quando em Atos 1, verso 8, eles obedecem a palavra, permanecem ali no cenáculo, porque a palavra do Senhor, ela permanecei-vos aqui, até que do alto sejais vós revestidos de poder, que é virtude, que é graça enviada do céu. Atos capítulo número 2, então, vem o Pentecostes e eles começam a ser totalmente impactados com aquela glória. E aqueles homens começam a pregar com tanta ousadia que mais de 3, 4, 5 mil almas se rendiam ao Senhor. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Os fazia falar em outros idiomas. Os fazia falar em outras línguas. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. O propósito dá sentido à perseverança. O Espírito Santo vai nos conduzindo para o propósito de Deus. E aí, sabe o que eu aprendo aqui, Alessandro? Que
quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, os meus planos vai ficando em segundo lugar. É difícil entender, não é? Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe que primeiro os planos de Deus. E esse que é merecedor da primazia, não vai deixar faltar nada para você. Mas há um princípio. O propósito dá sentido ao Evangelho. Porque o Espírito Santo, ele vai me conduzindo. Quem tem propósito não anda por impulso, mas por convicção. Mesmo cansado, continua. Porque sabe que há uma promessa no fim da estrada. Não é assim? A caminhada é longa, mas tem uma recompensa. Olha para o teu irmão e diga para ele: há uma recompensa para aqueles que não desistem. Quem vive cheio do Espírito não depende do ontem, pois Deus tem marés novas a cada manhã para ele. Aleluia. Não é bom passear e acordar perto da praia, ver aquelas ondas? Às vezes pela manhã está mansinho o mar, mas vai dando os horários, vai mudando e as ondas vão surgindo. Toda manhã são ondas diferentes. As ondas não são iguais. É o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para você, especialmente em 2026. 2026, não deixe nada de 2025 atrapalhar você. Em nome de Jesus. Tenha foco. Seja cheio da presença. Busque ser cheio a cada dia do Espírito Santo de Deus, para que você possa verdadeiramente entregar o controle nas mãos do Senhor. Aleluia. Parar de se debater nessas águas e confiar e encontrar o propósito de Deus na sua vida. O propósito está acima da nossa vontade. O propósito de Deus está acima da nossa vontade. Não é isso que Jesus diz? Ele diz: olha, se vocês querem vir após mim, deixa essas coisas aí e me segue. E me segue. Vem após mim. Mas vocês precisam abandonar, não tem como vocês quererem caminhar comigo carregando esse barco pesqueiro, esse barquinho. Não, vocês precisam confiar que eu vou cuidar de vocês. Eu vou gerenciar a vida de vocês. Terceira coisa muito importante que eu quero falar nessa noite. A onda do Espírito nos leva mais fundo. Lembra que eu disse que nós precisamos entregar o controle? E ir para o fundo é perder o controle. Ir para um ambiente mais profundo é perder o controle. Águas profundas para nadar. Ezequiel capítulo 47, verso 1 em diante, vai falar de um momento em que o Senhor vai medir 1000 côvados, ou 500 metros, e vai dizer para o homem de Deus, o profeta: vem, caminha. Quem tem a medição é o Senhor. Ele está medindo 1000 côvados e está dizendo: caminha, Fernando. Sabe por quê? Porque as pessoas querem permanecer com os pés enxutos na beira do mar ou do lago. Tem pessoas que não querem entrar no mar, sim ou não? Só querem contemplar. Vocês já viram isso? Pessoas que estão diante daquele mar lindo e elas vão dizer o seguinte: não, eu não entro. Eu só estou contemplando essa beleza, as ondas. Eu estou vendo, mas não quero caminhar. E aqui em Ezequiel capítulo 47, o verso 1 em diante, o Senhor está medindo, irmã Valéria. Joel, ele está medindo 1000 côvados e dizendo assim: vem, Cláudia. Caminhar
é estar disposto a entregar o controle e confiar naquele que está medindo, naquele que está te chamando. Às vezes nós falamos que confiamos, mas na hora que ele chama, a gente fica pensando, fazendo alguns cálculos, olhando a idade, nos dois sentidos. Não, já estou avançado demais, não, mas estou novo também demais, porque eu ainda estou no college. Não, Deus te chama. E o chamar de Deus é isso. É entregar o controle. É dizer assim, eu vou. E aí ele vai medir e ele vai andando. E na medida que ele vai andando, gente, a água vai subindo. Opa, a água está nos ateios, está no tornozelo. Mas aí não é suficiente para aquilo que Deus quer fazer, Anísio. Deus quer para águas profundas. O Deus que nós estamos aqui querendo falar para vocês e que quer nos encher da presença dele você não pode estar no controle. Sou eu que estou no controle. E ele vai medir mais 1000 côvados. A água agora está no joelho. Mas ainda está essa pessoa com controle. Ele pode entrar, ele pode sair. Ele pode até se banhar ali com água nos tornozelos, no joelho agora. Ele pode mergulhar, ele pode baixar. Mas o Senhor está medindo mais 1000 côvados e dizendo, vem mais para fundo. Eu preciso tirar você. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu preciso tirar você desse comodismo. Perdoa a expressão. Deus quer nos mover, dizer assim, confia em mim. Vem para o ambiente, vem para as águas profundas, vem experimentar o que eu tenho para você, aleluias, porque o que você está planejando e projetando, eu posso fazer para você. E às vezes a gente não quer perder esse controle. E o texto é muito interessante, que o texto vai dizer, olha, ele mediu mais. As águas davam nos lombos. Mas aí ele mediu de novo. E aí eu não podia mais ter o controle. Era um rio que só podia passar a nado. É assim que Deus quer. É um Deus que nos chama para águas profundas, te dizendo, olha, espera em mim, confia em mim. 2026 está aí. Estamos já no 3º dia. Eu tenho grandes coisas sim para fazer na tua vida, na tua parentela. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, usando este homem para te dizer, confia em mim. Entrega o controle nas mãos dele. Aleluia. Acredita naquele que está te chamando, porque ele vai mudar a tua história. A um nível onde os pés não tocam mais o chão. E a dependência é total. Principalmente para quem não sabe nadar. Você não tem mais o chão. Não tem mais... Não tem como. Quanto mais fundo, mais a revelação, a maturidade e o poder espiritual. Quanto mais cheios de Deus formos, mais sensibilidade teremos. Quanto mais cheios de Deus formos, do Espírito Santo de Deus na minha vida, mais visão teremos. Mais amor por almas teremos. Mais maturidade de perdoar teremos. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, meu irmão, a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos revestimos da armadura de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente está preparado para estender a mão, para lavar os pés do irmão, para contribuir com a obra evangelística, porque o nosso amor está por almas, para o reino de Deus. Essa é a diferença de sermos cheios do Espírito Santo de Deus.
A revelação é maior. A maturidade chega. Você não faz mais bico. Você não tem mais querer. Por quê, pastor? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Você não sente mais as ofensas. Por quê? Porque você morreu. Quantos estão comigo? Na medida que a gente vai se aprofundando, meu irmão, o negócio não é mais com você, é com Ele. Na medida que a gente vai avançando, você vai entendendo que a peleja não é com você, é com Ele. Que a perseguição não é contra você, é com Ele. Mas isso é para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você olha nas Escrituras, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, dizendo assim, Senhor, como o próprio Cristo na cruz, dizendo, perdoa os pecados. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, a gente sabe que a gente não tem outra opção a não ser perdoar. A não ser andar uma milha a mais. A não ser tirar a capa e a túnica e dar. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nessa onda do Espírito, você não segura trono, você não segura coroa, você quer a salvação. Diga glória a Deus por isso. É a salvação que importa. Você está apenas molhado os pés ou já deixou levar pela onda, se levar pela onda. Nós precisamos permitir mergulhar nesse rio. A onda do Espírito começa com rendição. Ninguém vai mais fundo sem abrir mão do controle. A onda não é criada por nós, ela vem de Deus. Resistir à onda é permanecer raso. Render-se é avançar. É uma escolha nossa. Escutem, Carla. O céu quer fazer. Mas o céu reage de acordo com o que fazemos aqui. Vou repetir. É uma questão de ação e reação. Eu estou agindo, eu estou fazendo, o céu reage. Se eu estou me posicionando, estou buscando, o céu se mobiliza. A questão é como eu estou levando a minha vida aqui. Porque Jesus ele vai dizer, olha, não foste vós que escolhestes a mim. Evangelho de João, capítulo número 15. Se não me foge a memória, verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei, vos dei um nome, a fim de todo o nome, a fim de tudo que pedis em meu nome, o Pai possa vos conceder. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos deu um nome. Ele que está no controle. É Ele que está dizendo assim, olha, você só vai produzir fruto em mim. Sem mim nada podeis fazer. Não há possibilidade de produzir o fruto verdadeiro sem estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, as coisas do mundo não nos encantam. As coisas do mundo não embaraçam a minha caminhada com Cristo. Não são prioridade para mim. O reino de Deus em primeiro lugar. Porque eu estou cheio da presença desse Deus. E eu sei que é Ele que vai fazer. Ir mais fundo exige deixar a margem. Ter coragem. Às vezes as pessoas estão preocupadas, né? Como que eu vou fazer? Lembra daqueles pescadores? Ele não tripudiou. Ele chegou e disse, eu vou deixar o barco. Eu vou deixar a rede. Eu vou deixar os peixes todos aqui. E eu vou seguir aquele que deu ordem aquela noite, aquele dia de manhã para me lançar a rede. Eu não sei como que vai ser. Mas o mover de Deus, o Espírito de Deus nos convence. Aquela mulher que chegou no gasofilácio, Jesus está no gasofilácio ali olhando. E uma viúva chegou e deu o quê? 2 moedas, umas moedas da sua pobreza. Tudo que ela tinha, o texto diz, tudo.
sem saber como seria o amanhã. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente aprende e entendemos que o amanhã Ele vai estar presente cuidando de mim. Pão nosso de cada dia. Olha, o maná que eu estou mandando do céu, não guarda ele para o dia seguinte não, tá? Só quando eu mandar guardar, vocês guardam. Mas de segunda, terça, come o que eu estou mandando para você. Amanhã tem coisa fresca para você de novo. Aleluias! Milagres não acontecem na beira, mas nas águas profundas. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer Ele pode fazer em qualquer ambiente. Mas quando nós estamos em águas profundas, quando nós estamos não na beira, não ali na margem, porque Ele quer fazer coisas grandes, então Ele nos chama para o fundo. E a última coisa que eu quero falar nessa noite: quem vive na onda do Espírito produz o fruto. Como é que está? Fruto de alegria, fruto de paz. Às vezes você encontra pessoas tão tristes dentro da igreja. Eu sei que enfrentamos lutas, adversidades. Jesus, Ele disse que no mundo teríamos aflições, e isso é uma grande verdade. Tem dia que você pode sim chegar, estar meio triste, aborrecido, sim. Emocionalmente você teve um dia difícil, sim, é verdade. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente sabe que a alegria vem pela manhã. A alegria vem. A alegria verdadeira vem. Por mais que venhamos estar vivenciando um tempo difícil, esse fruto do amor, da alegria, da paz vai estar presente na nossa vida. A gente não vai desistir de ajudar, desistir de estender a mão. Porque não tem como, quem está cheio dessa onda do Espírito, ele não escolhe a quem ajudar, ele ajuda. Ele não escolhe a quem vai ser meu amigo, não, ele é amigo de todos. Porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele ora por aqueles que perseguem, ele ora por aqueles que falaram mal, ele ora. Ele não tem outro meio, ele não pode se sujar, ele está na água do Espírito, na onda de Deus. Ele é sábio. A evidência de quem anda no Espírito não é barulho, é fruto. A evidência de quem anda no Espírito não é barulho, é fruto. Deus está olhando e conhece uma árvore pelo fruto. Às vezes nós, como pentecostais, somos vistos assim como meio loucos e pessoas que rodam e tudo. Tudo isso é bom, é o mover de Deus, amém? Mas não é só isso. A evidência é fruto. Roda, mas fala mal. Não vive sempre em vigília, vive no monte, mas não tem fruto. Deus está olhando o fruto. Deus quer ver os nossos frutos. Se são frutos que chamam a atenção, frutos bons. Não tanto que eu rodei, não quanto eu falei, porque eu falar em línguas estranhas é para a edificação de si próprio e a edificação da igreja do Senhor. E quando nós estamos cheios, nós somos um exemplo. O nosso fruto é um fruto vistoso, um fruto bom. Ninguém leva um fruto ruim para casa. Você vai na feira, você olha lá aquela banca de fruta, você pega a mais bonita. Ninguém vai pegar um tomate amassado. Ninguém vai pegar uma laranja amassada. Uma banana já escura. Não, você vai pegar uma fruta boa. E o Senhor, as pessoas estão olhando que fruto esse povo está dando. O caráter transformado é o maior sinal da ação do Espírito. Onde o Espírito governa, a carne perde força. Como eu estou cheio do Espírito se eu não sou conduzido por Ele?
Se vós sois guiados pelo Espírito, vocês são, então, filhos de Deus. Forte essa palavra. Séria essa palavra. Profunda essa palavra. Porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo: não, eu não gosto daquele irmão. Como assim? Como assim? Não nasceu de novo. E nós, como cristãos, precisamos estar muito atentos. Porque se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós estamos paz uns com os outros. Paz uns com os outros. Respeitamos uns aos outros, as dores uns dos outros. Andamos juntos, mesmo tendo situações, gostando de uma cor de azul, de preto, amarelo, mas em Cristo nós temos a comunhão, o vínculo da paz em Cristo Jesus. Viver na onda do Espírito é viver conectado. O fruto não vem do esforço humano, mas da conexão com o Espírito. A gente vai sendo transformado. E o fruto vai aparecendo, Donizete. O fruto aparece. Onde há vida espiritual, há crescimento natural. Onde o Espírito flui em quem permanece. Quem está conectado. O Espírito não forma personagem, forma pessoas transformadas. Não, aqui não tem um ator. Aqui tem um pai de família, um discípulo. Aqui não tem alguém fantasiando uma história. Não, somos homens falhos, mas buscando no Espírito Santo agir como devemos agir. Nós não estamos, o cristão não pode, nós não podemos estar maquiados. A maquiagem é para o quê? Tampar algumas pequenas imperfeições, podemos dizer assim, uma ruga. E nada contra questões de estética, nada disso. Mas eu estou falando sobre o ser transparente, o rosto, sabe, descobertos, como o apóstolo Paulo escreve, diante do Senhor. Porque a água do Espírito arranca a maquiagem. Apesar que eles fazem algumas maquiagens agora que nem com água arranca. Dá trabalho para arrancar aquilo. Mas o que eu quero te dizer é que a onda do Espírito arranca toda a máscara. No altar do Senhor, na casa de Deus, nunca vai ficar pessoas mascaradas, porque o Evangelho transforma. O Evangelho quer mudar, o Evangelho quer arrancar a máscara, seja de quem for, e transformá-lo, não expô-lo, mas transformá-lo pelo poder da palavra de Deus. Aleluias! Quem vive no Espírito amadurece. Irmão, amadurecer, não é verdade? A pessoa amadurecer é você, irmão, já a pessoa não tira mais sua paz. Não. Você está decidido. Você não vai mais bater boca. A pessoa bater dedo de boca, gosta de perturbar os outros. Não, você não cai mais naquela cilada, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Senhor. É Ele que dirige a tua vida. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Onde o Espírito governa, o fruto permanece. Emoções passam e o fruto permanece. Circunstâncias mudam, o fruto sustenta. Crises revelam quem realmente vive no Espírito. Sim ou não? Crise revela o nível da nossa maturidade. As crises revelam se nós estamos realmente em Cristo ou não. Se realmente estamos sendo moldados ou não. A crise mostra muito quem nós somos. O fruto é a prova silenciosa de uma vida cheia do Espírito. Vamos colocar de pé, por gentileza. Quem vive na onda do Espírito não afunda, flui.
não se perde, é direcionado, não se cansa, é renovado. Ainda que o homem exterior se corrompa, se envelheça, o interior se renova. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito dele se renova. Ele não para. Ele não cansa. Por quê? Porque os que esperam no Senhor subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Os jovens cansarão. Mas aqueles que esperam no Senhor não. Que é cheio do Espírito Santo de Deus. Tempo difícil, tempo de adversidade, ele diz, é um tempo propício. Algo vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer. Porque essa é a visão de quem anda no Espírito. O Espírito Santo possa estar no controle das nossas vidas, da tua vida. Que possa nos conduzir na onda do Senhor, no ritmo dele, no centro da vontade dele. Você pode dizer isso: Espírito Santo, me conduza no centro da vontade do Pai. Porque nós precisamos estar na vontade dele, na direção dele, no ritmo dele. Aleluia. Feche os seus olhos. Fale com ele, fala com um amigo, o Espírito Santo aí agora. Terceiro dia. Fale com ele. Amigo, seu amigo, consolador. Se dirige a ele, você. Se dirige a ele e diz: Espírito Santo, Consolador, dirige, me mostra a direção, esteja no controle. Diga para ele nessa noite: eu entrego o controle nas tuas mãos. O ano só está começando. Não, entrega o controle. Entrega o controle hoje. Entrega o controle. Diga você mesmo: eu entrego o controle hoje. Porque olha, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora. Porque Ele quer conduzir a tua vida. Olha o Senhor, fale com Ele. Essas águas vão mudar a nossa vida. Essas águas vão transformar o nosso ser. Fluirão de dentro de nós águas vivas. Você vai dar água para muitos beber. Deus quer usar você, suas mãos, sua boca, os seus pés. Deus quer usar você. Jovens que estão aqui para ganhar outros jovens. Deixa Ele te encher. Não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, ore a Ele. Ele vai convencer você. Peça a Ele para te convencer o que você precisa deixar, o que você precisa abandonar, o que você precisa fazer um reset nessa noite. Abrir mão, deixar para trás. Tua presença. Se vós verdadeiramente sois guiados pelo Espírito Santo, vós sois filhos de Deus. Eu provei e vi. Cante, adore, abençoado. O mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha.
Faça essa oração comigo. Coloca a mão no teu coração. Senhor, e bem baixinho você vai repetindo aí para você. Senhor, eu entrego hoje o controle. E peço ao Senhor, o Espírito Santo, dirija a minha vida. Direciona os meus passos. Eu não quero dar um passo sem a tua direção. Me instrui naquilo que eu preciso falar. Me instrui, Senhor, ó Pai, como tratar esse irmão. Me instrui, Senhor, como lidar com essas situações. Espírito Santo, ouça o nosso clamor nesta noite. Eu clamo pela nossa parentela. Salva, alcança. Sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo teu agir. Nós colocamos cada um deles diante de ti. Que haja salvação no seio da nossa família. Que haja salvação, Senhor, no meio dos nossos filhos, nossas filhas, genros. Senhor, salva. Salva. Oh, salva essas vidas. Muda essa história, Senhor. 2026 nós apresentamos ele diante do Senhor. É o Senhor que vai conduzir, direcionar os nossos passos. Colocamos diante de ti, Senhor. Nós não temos o controle. Portanto, ó Pai, nós estamos na tua vontade, no seu tempo. Cumpra o teu querer. Cumpra a tua vontade. Aleluia. Em nome de Jesus, declaramos vitória sobre o teu povo. Declaramos um ano de crescimento, de maturidade. Declaramos que é um ano, Senhor, ó Pai, em que iremos para um outro nível. Um nível de maturidade, um nível de entendimento, sensibilidade, relacionamento. Senhor, um nível que nós iremos, ó Pai, nós não iremos nos preocupar com a túnica, com a capa. Nós não iremos nos preocupar com 1 ou 2 milhas. Senhor, nós iremos avançar, porque nós sabemos que é o Senhor, ó Pai, que vai fazer. É o Senhor que vai operar. Ó Espírito Santo, move em nosso meio. Move em nosso meio. Nos faça, Senhor, ó Pai, perdoar. Nos faça abrir mão da nossa razão. Nos faça abrir mão do nosso querer. Nos faça abrir mão, Senhor, ó Pai, de tudo aquilo que queremos em si, ó Pai, o nosso eu deseja. Mas que venhamos, ó Pai, sermos verdadeiramente servos, transformados, cheios da tua palavra, cheios da tua presença. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que venhamos produzir cada dia frutos. Frutos. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Oh, Deus. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Olha, cara, nós vamos finalizar. O Espírito Santo me fez lembrar aqui agora, aquele momento que Elias está na caverna. Houve um terremoto. Deus não estava no terremoto. Houve fogo. Deus não estava naquele fogo. Mas depois veio uma voz mansa e suave que dizia: Elias, o que fazes aí na caverna? Sai para fora. O mover do Espírito vem de várias maneiras. Não só com fogo, que é o Pentecostes. Não só com mudança de idiomas.
com manifestação de poder, terremoto, barulho, mas vem com uma voz mansa e te diz: filho meu, eu te amo. Eu quero habitar dentro de você. Eu quero mudar a tua história. Porque o Espírito Santo, o símbolo, é uma pomba. Não há lugar para amargura. Ele é doce. E Ele espera que nós venhamos ser essa pessoa guiada por Ele. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tens feito em nosso meio. Te louvamos, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. As nossas programações, Senhor, a oração de segunda-feira, que tem sido uma bênção nos reunirmos, orarmos juntos. Deus, ó Pai, mas ainda falta aquele irmão, ainda falta aquela irmã. Deus, ó Pai, faça com que eles venham se unir a nós nesse horário, venham, Senhor, ó Pai, estar juntos nesse horário, para estarmos juntos, ó Pai, orando no mesmo propósito, uns pelos outros. Senhor, ó Pai, Espírito Santo, abençoa, que venhamos crescer. Abençoa, Senhor, o culto de quarta. Senhor, ó Pai, as ministrações, o louvor. Senhor, ó Pai, abençoe o culto de sábado, o culto da direção dos jovens. Senhor, abençoe, Senhor, o departamento de missões, os homens, as mulheres. Abençoa, Senhor, o teu povo. Que independente, ó Pai, de quem estiver aqui ou ali embaixo, ali atrás, Senhor, a manifestação do teu Espírito venha mover no nosso meio. Os professores, Deus, que haja no momento da nossa confraternização o mover do teu Espírito também. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por nos sustentar, Senhor, por nos manter de pé, Senhor. Exaltado seja o teu nome.